Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer um delicioso salgado, é o croissant. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e todos os segredinhos dessa maravilhosa receita para você colocar aí no seu cardápio. Vamos lá para o passo a passo da nossa produção? Para a massa, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 200 ml de água, e essa água ela está em temperatura ambiente, uma colher de sopa de margarina com 80% de lipídios, que equivale a 50 gramas de margarina, um ovo, 2 colheres de sopa de açúcar, que equivale a 20 gramas de açúcar. Esse açúcar aqui não é o demerara não, viu, pessoal? É que esse açúcar aqui veio escurinho, esse que eu comprei veio assim. Uma colher de chá de sal, que equivale a 5 gramas de sal. Uma colher rasa, viu, pessoal? E 10 gramas de fermento biológico seco. Se você já quiser misturar aqui, colocando a mão na massa, pode fazer isso, não tem problema não, viu, pessoal? Eu gosto primeiro de misturar para que a massa fique mais enxuta. E só depois eu coloco a mão na massa. Olha só, pessoal, a massa aqui ela já deu ponto, com 200 ml de água e 500 gramas de farinha de trigo. Olha só. Agora eu só vou misturar, observe que ela não está mais grudando em minhas mãos, olha. E agora aqui eu vou sovar essa massa. Quando você estiver sovando aí a sua massa, sove desse jeito aqui, que eu acho que cansa menos, sabe, pessoal? Use esse lado aqui da palma de suas mãos. Você também pode trabalhar rasgando, mas eu acho que assim cansa mais. Desse jeito aqui, ó. Opa, o tapete quer sair aqui, pessoal. Assim, ó. Aí você vira a massa, rasga, volta, vira. Rasga, volta, vira. Eu acho que fazendo assim cansa mais. Eu prefiro sovar a massa assim, olha. Prontinho, sovei a massa aqui por 10 minutos. E agora eu vou colocar ela para descansar. Ela não vai dobrar de tamanho, não. É só para descansar um pouco, olha só. E essa é uma dica para você escrever no seu caderninho. Quando você deixa a massa descansar por uns 10 minutos, ela fica fácil de abrir no rolo. Se eu quiser abrir aqui agora, eu posso, mas eu vou colocar mais força. É bom que você cubra para que ela não resseque. Prontinho, pessoal. A nossa massa já descansou um pouco. E olha só. Uma textura maravilhosa de trabalhar. Tente abrir a massa em um formato de retângulo, desse jeito aqui, ó. Quando você deixa a massa descansar, ela abre com uma facilidade muito grande. Prontinho, pessoal, a nossa massa já está toda aberta aqui. E a espessura dessa massa, aquele kit maravilhoso, 2 palitos de churrasco e um rolo. Simplesmente isso. A espessura da massa é a espessura do palito de churrasco. Quando você fizer isso aqui, ó, você já sabe que a espessura da massa é a do palito de churrasco. Aqui eu tenho 150 gramas de margarina com 80% de lipídios.
e tem que ser com 80% de lipídios, viu, pessoal? Eu não tô fazendo propaganda, mas só para você saber, a Amélia, a Qualy, todas essas têm 80% de lipídios. Essa daqui que eu tô usando é a Amélia. Sim, pessoal, a margarina, ela tem que ser gelada, por isso que ela fica assim, ó. Não é congelada, não, é gelada. Ponto de pomada, sabe? É a única forma que eu achei de dizer pra vocês. Pontinho de pomada, olha. Tá vendo? Passe pela borda toda, tá bom? Não deixa de passar na borda, não. Agora, vamos enrolar aqui. Tendo cuidado de sempre acertar a lateral, tá bom, pessoal? Escreva essa dica aí no seu caderninho. Enrole a massa em um saco plástico e coloque para descansar na geladeira por 20 minutos. Pessoal, observe que ela é uma massa mole, tá? Ela não é uma massa que vai ficar firme, não. Então, não estranhe quando você pegar e ela ficar mole assim. Você tem que levar a massa para descansar na geladeira por 20 minutos. Porque se você não fizer isso, quando você for trabalhar com a massa, a margarina vai escorrer. Então, deixe isso aí marcadinho, tá bom, pessoal? Eu vou precisar de 200 gramas de bacon. Aqui eu tenho 197 gramas sem a capinha. Eu vou considerar aqui 200 gramas, tá bom, pessoal? Só para que vocês anotem aí no caderninho de vocês. Anota essa dica aí no seu caderninho também. Quando você for fazer qualquer salgado que você vá usar bacon, remova a capinha. Porque essa capinha aqui, quando você frita os cubinhos de bacon, ela não deixa o salgado delicado. Então, é bom que você remova. E não jogue fora. Quando você for fazer o feijão da semana ou for fazer a feijoada do domingo, coloque dentro porque fica maravilhoso. E quando você for comprar o bacon, dê preferência por um bacon mais maciço, sem tanta gordura. Assim a qualidade do seu salgado fica show de bola. Quando você for colocar para fritar, não precisa colocar nenhum tipo de gordura na panela. Com fogo baixo, você vai fritar os cubinhos do bacon. Aqui eu tenho 300 gramas de filé de peito de frango cortados em cubinhos. Para temperar o frango, eu vou precisar de 1 colher de chá de limão pepper, 1 colher de chá de tempero completo e 1 colher de chá de coloral. Tem gente que chama de corante, outros lugares chamam de coloral. Eu sei que em vários lugares ele tem vários nomes, viu, pessoal? E aqui eu vou usar 2 colheres de sopa de vinagre. Pessoal, fala pra mim nos comentários, como é que você higieniza o peito de frango quando você compra ele assim, ó. Isso aqui é filé de peito de frango, ó. Ele está completamente congelado, ó. Fala pra mim nos comentários, como que você higieniza? Eu deixo descongelar, depois de descongelado, eu coloco na água morna com limão e depois tiro da água e corto em cubinhos. Eu higienizo assim. Tem gente que ao invés de colocar limão na água, coloca vinagre. Fala pra mim nos comentários, eu quero saber. E sinceramente eu nem sei te dizer qual é o certo, se é com limão ou se é com vinagre. Eu acredito que isso seja uma preferência individual, sabe? Aqui eu vou deixar descansar nesse tempero por 20 minutos. Porque o peito de frango, ele não tem sabor, né, pessoal? Então, você precisa deixar passar por essa etapa aqui para que ele pegue todo o sabor aqui dos temperos. Vamos deixar ele descansar por 20 minutos. Prontinho, pessoal. Passado esse tempo, agora vamos fritar o frango
e o bacon. Vamos aproveitar a gordura do bacon para fritar o frango. Gente, esse frango tá tão cheiroso. E aí, você já falou para mim nos comentários como que você faz para higienizar o peito de frango? Pessoal, o sabor desse frango é incrível, com poucos temperos, mas ele tem um sabor assim tão concentrado. O limão pepper aqui é uma combinação perfeita, sabe? Aconselho vocês experimentarem. A nossa massa já descansou na geladeira e agora vamos abrir. E observe o passo a passo, porque eu não quero que você erre nessa produção. Essa dica é muito importante, escreva ela aí no seu caderninho. Você vai abrir a massa, você não vai dobrar. Você até pode virar a massa de ponta cabeça, mas dobrar de jeito nenhum. Para fazer a modelagem dos salgados, eu vou usar um pedaço de isopor. Eu cortei com a largura de 10 centímetros e as laterais com o comprimento de 15 centímetros. A espessura da massa é de 1 centímetro. Depois de modelados, coloque para descansar por 10 minutos. Para pincelar, eu vou usar um ovo. Vou finalizar com gergelim. Se você não quiser finalizar com gergelim, você pode finalizar com orégano, queijo parmesão, salsinha, você escolhe aí. O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno, pessoal, isso depende muito, viu? De forno para forno. No meu, o tempo vai ser entre 20 a 25 minutos. Aqui eu vou usar o creme cheese e você pode usar o requeijão cremoso aí de sua preferência. Eu vou usar em média aqui, pessoal, 200 gramas. Para o recheio, eu vou usar também rúcula, folhas de alface e tomate. Gente, eu amo rúcula. O recheio, você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. E quando você for modelar, corte e modelar, olha só, pessoal. E quando você for rechear, corte desse outro lado aqui,
porque fica melhor para você rechear. Olha só a qualidade. Eu começo com as folhas. Amo rúcula. É opcional, tá, pessoal? Você coloca aí o recheio aí de sua preferência. Gente, fiz um aqui cheio de rúcula pra mim. Quando você fizer, fala pra mim. Me marca lá no Instagram, @bistrodosalgados com 2 S no final. Gente do céu, uma covardia, viu? Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!